Olá, meus amores! Estamos juntos novamente na nossa dica aqui para OAB, tá? A nossa primeira fase. Então a gente tá junto aqui na dica de número 2 e é um tema também relacionado ainda ao direito civil. Vamos falar um pouquinho de sucessões. Mais precisamente, Raquel, quando é que o cônjuge ou companheiro, ele concorre com os descendentes? Então, nós vamos fazer uma breve análise do artigo 1829, inciso 1º, que fala sobre a ordem de vocação hereditária. Pode vir comigo na tela. Então, o nosso foco principal aqui é o artigo 1829, inciso 1º, tá? Do Código Civil, certo? Aqui a gente quer saber o seguinte: quando que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, quando é que o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele concorre com os filhos, com os descendentes do falecido? Quando é que haverá essa concorrência, ok? Então aqui, filhos ou descendentes em geral. Quando é que existirá essa concorrência? Raquel, você falou aí cônjuge ou companheiro, é isso mesmo? É isso mesmo. Por quê, gente? Porque o STF declarou o artigo 1790 inconstitucional, ok? Ano passado. Então, em 2017, relatoria aí do recurso, né, do ministro Barroso. Então, eu agora também aplico o artigo 1829, tanto para o cônjuge como para o companheiro sobrevivente, certo? Raquel, esse casal, eles estavam juntos, tá? À época da morte, da abertura da sucessão, certo? Gente, o artigo 1829 primeiro, eu estou tratando também de um tema, ó, eu não estou falando de testamento, eu estou falando da sucessão legítima, ok? Sucessão legítima. E aí vocês devem saber melhor do que eu, tá? Que dentro da sucessão legítima, a gente tem alguns herdeiros que são herdeiros que têm maiores benefícios. Por exemplo, quando eu falo dos descendentes, tá? Eles são o quê? Eles são herdeiros necessários. Então, os herdeiros necessários, percebam bem, os herdeiros necessários, também chamados de reservatários ou legitimários, são aqueles, quem são? Os descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente, tá? Ainda não foi inserido o companheiro sobrevivente, mas eu entendo que é uma questão de interpretação, tá? Então, artigo 1845, são herdeiros necessários que vão ter direito à legítima, que é aquele 50% da herança. Então, descendentes, ascendentes e o cônjuge sobrevivente, ok? Volta. Raquel, quando é que o cônjuge ou companheiro vai concorrer com os descendentes, com os filhos? Aqui vocês têm que entender a categoria maior, descendentes. Tá? Então, quando é que haverá essa concorrência? Quando o cônjuge, ele era casado em quais regimes? Então, concorre se eles estavam casados na separação convencional de bens. Depois, se eles estiverem casados na participação final dos aquestos, ok? Participação final dos aquestos e na comunhão parcial de bens, quando houver o quê? Havendo bens particulares. Percebam, se o casal estava junto e eles adquiriram uma casa, tá? Só que antes, o João, foi a dica número 1, o João tinha uma casa antes, e aí eles adquiriram uma casa juntos. Então, nesse caso, comunhão parcial de bens, nós vamos mear essa casa que a gente adquiriu durante o casamento, tá? Vai ter a minha meação, o resto que sobrar é para os filhos, e em relação àquele bem particular que ele tinha antes, eu vou concorrer o quê? Eu vou concorrer com os descendentes. Então, aqui, para você fazer a análise do artigo 1829, inciso 1, você vai colocar uma frase na cabeça.
quem meia, quem recebe meiação não herda e quem herda não meia. Então essa regrinha só vale para o 1829, inciso 1º. Volta comigo na tela rapidinho. Então, ó, quando é que o cônjuge ou companheiro sobrevivente vai poder concorrer na herança junto com os descendentes? Se, né, eles forem casados na separação convencional de bens, na participação final nos aquestos ou na comunhão parcial de bens, havendo bens particulares, lembrando que a concorrência, ela se restringe aos bens particulares. Certinho? Encontro vocês na dica de número 3.